Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata, mentor e desenvolvedor do método Descomplicando o Raciocínio Clínico, que tem por objetivo levar conhecimento de alta qualidade para você, fisioterapeuta, osteopata, terapeutas manuais e público de uma maneira geral, que se interesse por estudar nesse momento, principalmente as condições das hérnias de disco. E nesse vídeo aqui agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre uma variável que é extremamente importante, que nós devemos raciocinar ao abordar pacientes com hérnia de disco, com sinais e sintomas ativos de hérnia de disco, que é a relação tempo-sintomas, a relação tempo-recuperação. Pois bem, nós sabemos que pacientes com hérnia de disco sintomática, eles podem ser separados em dois grupos, tá? Um grupo que nós vamos determinar que o paciente ele tem apenas uma dor radicular e um grupo que tem uma radiculopatia, tá? Qual é a grande diferença de um grupo para o outro? Nesse grupo de dor radicular, eu apenas terei dor nas áreas de dermátomo ou miótomo. E a radiculopatia, eu terei dor nas áreas de dermátomo ou miótomo, mais sinais neurológicos, como formigamento, dormência, paresia, perda de força, ou alterações de sensibilidade, que a gente chama de parestesia. Tá? Então, basicamente, isso norteia um paciente com hérnia de disco sintomática. Vide que a maioria esmagadora das hérnias de disco são assintomáticas. Ou seja, a gente observa no exame de imagem, há uma herniação ali, que pode estar em área de forame, em área de raiz, apertando o saco dural e outras relações, mas não gerando sintoma, tá? Lembrando que essa condição aqui assintomática não tem nenhuma relação com volume da herniação ou posição da herniação, tá? Até mesmo para as condições sintomáticas, né? A gente não raciocina em cima, nunca, em hipótese alguma, de volume e posição da hérnia para tomar decisões, principalmente se opera ou não opera. Tá? Mas um paciente que tem hérnia de disco ativa, ele sempre precisa ser enquadrado, classificado, se os sintomas estão numa faixa de condição aguda, subaguda ou crônica. Então, aguda se dá numa fase de 0 até 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas e acima de 12 semanas, uma fase crônica, tá? Uma alteração radicular ou uma radiculopatia, ela é caracterizada por uma compressão, né? Do disco protuso ou extruso ou herniado em abaulamento por uma insuficiência dos anéis fibrosos que circundam o disco de uma forma excêntrica, que invade esse canal aqui, que é o forame de conjugação, o forame intervertebral, que gera uma repercussão sobre a raiz, nos casos sintomáticos, tá? Ou seja, eu tenho um contato mecânico direto sobre a raiz ou químico. Químico, que pode ser pelo extravasamento do líquido do disco, que ele é mais pró-inflamatório para a raiz, e mecânico mesmo pela estrutura estar irritando a raiz, tá? Não tem como diferenciar isso, se as compressões elas são de ordem química ou mecânica, tá? Não existe. Os estudos que tentam avaliar os fatores inflamatórios nas ciáticas verdadeiras, principalmente, eles sugerem que uma pequena parcela da população sintomática apresente um quadro inflamatório, tá? Que avalia ali
os mediadores pró-inflamatórios no sangue, ou até mesmo retirando local, fazendo uma análise local, e que essa pequena população possa ter uma inflamação muito mais no começo dos sintomas, numa fase mais aguda, do que subaguda ou crônica. E é por isso que a partir de 6 semanas, geralmente a gente tem um efeito menor das drogas anti-inflamatórias, né? Que teoricamente deveriam atuar sobre a inflamação. A relação tempo e sintoma, ela precisa ser bem analisada, por quê? Quanto mais tempo o meu paciente ficar exposto a essa compressão química ou mecânica, essa irritação da raiz, eu posso gerar uma adaptação sobre o nervo e as suas estruturas neurais e vasculares. Vasculares a nível de nervo, dentro do nervo, e a microvascularização dentro de cada axônio ou cada fibra neural. Imaginem como se esse nervo aqui estivesse sendo comprimido, um nervo, e eu tivesse algo empurrando, né? Se eu apertar minha pele, ela vai ficar branca, porque eu diminuo a circulação local. Eu vou apertar, faço uma isquemia transitória, depois o sangue, eu tiro a pressão, o sangue volta. Quanto mais tempo essa estrutura fica sendo comprimida, maior é a chance que nós chamamos de um dano permanente. O que é um dano permanente, Rodrigo? Ou seja, eu tenho uma compressão que eu posso estar gerando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai gerar uma cicatrização. Esse contexto de inflamação ou cicatrização pode gerar um processo de desmielinização, principalmente para os axônios, né, mielinizados, que tem bainha de mielina. Esse processo todo vai gerar uma alteração do fluxo axônio-plasmático, que a gente chama, que nada mais é do que as funções neurológicas que já estão prejudicadas nesses casos de radiculopatia. Por isso que o paciente ele tem sinais e sintomas neurológicos ativos, porque o fluxo da comunicação, da aferência e eferência por meio desse nervo aqui, dessa raiz, ela está alterada, a comunicação da periferia com a região medular, que vai ir para o sistema córtex somatosensorial ou cerebral, né? Então, todo esse processo inflamatório de reorganização da estrutura que está sendo comprimida mecanicamente ou influenciada quimicamente, quanto mais tempo ela fica exposta, pior é o prognóstico, tá? Mas o que os estudos nos mostram? Que geralmente os pacientes evoluem bem numa casa de 4 até 8 semanas, naturalmente. Isso é o que nós chamamos de história natural da doença, é o prognóstico natural das alterações radiculares. Nós colocamos nessa fase, principalmente de 0 até 6, 8 semanas, o tratamento conservador como chave, né? O tratamento conservador, que nada mais é do que fisioterapia, medicação e infiltrações, tá? Se o paciente, ele ao longo desse tempo, apresentar, vamos imaginar aqui, um gráfico de dor e incapacidade, onde aqui é 10 e aqui é 10, o pior, tá? O paciente ele chega no seu pior momento clínico. A melhora dele tem que ser assim, ó, ela vai oscilar, mas ao longo do tempo, né, ao longo das semanas, ela vai melhorando, tá? Vamos criar aqui um time, ou melhor, uma terceira linha, ou uma terceira parábola aqui, que vai melhorar também ao longo do tempo, nessa direção, para lá e para baixo, tá? Então aqui, o paciente vai apresentando um quadro de melhora comparado ao momento basal, o momento baseline, o momento que ele chega para nós no consultório, que é o momento 0, ou comparado ao momento
que começou os seus sintomas, porque às vezes os pacientes chegam para nós, no nosso consultório, com 2 semanas de tratamento, 4 semanas. Então, a gente sempre conta do começo dos sintomas, tá? Então, se o paciente está progredindo bem ao longo do tempo, excelente, tá? O paciente está evoluindo com o tratamento conservador. Agora, se ao longo dessas 4, 6, 8 semanas, o paciente ele não apresentar um grau de melhora consistente ou até mesmo apresentar uma piora do quadro clínico, a gente precisa analisar o tratamento cirúrgico, tá? Por quê? Justamente para evitar a relação dos danos permanentes que podem estar sendo ocasionados por essa alteração química neurofisiológica decorrente de um agente mecânico ou químico sobre a raiz, tá? Não existe uma regra, cada caso é um caso, nós devemos analisar cada paciente e também, acima de tudo, as preferências do paciente, né? Então, num contexto de prática baseada em evidências, eu tenho o conhecimento da ciência, que é o que eu coloquei por cima aqui para vocês hoje, através desse vídeo, rápido e objetivo, a minha expertise, o meu saber, que é de vocês agora também acerca desse tema, e as preferências do paciente. Terão pacientes que começarão os sintomas lá, e lá na 4ª semana, 1 mês de sintoma, ele não aguenta mais sentir dor. Ele tem só dor, ele quer operar. Tá certo, a decisão é dele. Ele pode operar? Lógico que pode operar. Mas a maioria das pessoas prefere não operar. Preferindo não operar, a gente tem que ter noção dessas 4, 6, 8 semanas. Por quê, Rodrigo? Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai assistir esse vídeo aqui agora e depois você vai sair desse vídeo e vai lá olhar o vídeo quando operar e quando não operar, tá? E aí lá você vai entender sobre a relação tempo e quando se opera e quando não opera, o porquê também tem uma relação de tempo, tá bem? Fica aqui mais um vídeo descomplicando o raciocínio clínico para você, fisioterapeuta, osteopata, terapeuta manual, que trata pacientes com hernia de disco, essa condição clínica que é um desafio enorme para nós, nos nossos consultórios, e que as pessoas precisam de uma boa abordagem, então conte sempre comigo, tá? Não te esquece de te inscrever aqui no canal, deixar o teu like também, porque isso potencializa a geração de conteúdo para que venha outros vídeos tão esclarecedores como esse, para você implementar no seu raciocínio clínico e na sua prática clínica, tá? Contem sempre comigo, até o próximo.